problema é que as pessoas, quando fazem leitura, como nós fazíamos antes, lê automaticamente, engessadamente, que ser nascido de Deus só pode ser um cara que foi escolhido de Deus ou salvo. É o salvo, não é o joio. Só que eles não entendem que ser nascido de Deus, ali Paulo ou João, não sei quem falou, está falando do entendimento de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus. Esse que é o ponto. Os teólogos leem ser nascido de Deus como algo de fato, assim, você é um salvo ou você é um eleito, se for um gracista traveco, ou se for um calvinista, você é um especial de Deus, porque você não é um condenado. Só que esse nascido de Deus, ele está falando do entendimento da verdade de Deus. Isso é ser nascido de Deus. Eles não fazem essa leitura. Por eles terem já um viés de facção, de separação, de salvo e não salvo, de eleito e não eleito, eles leem imediatamente assim. É igualzinho, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Só que ali Paulo já fala Espírito de Deus, né? Esse tal não é dele. A pessoa, por estar enviesada já, condicionada, com preconceito já estabelecido, ela lê que é salvo e não salvo. Ela não consegue compreender que em Romanos 8, por exemplo, Paulo está falando de dois entendimentos, um entendimento carnal e um entendimento espiritual. Se você não tem entendimento espiritual, o que você tem, que é o carnal, não é de Deus. Aí a conta fecha. Mas o pessoal lê imediatamente por esse vício de ter salvo e não salvo, eleito e não eleito, predestinado e não predestinado no sentido literal da coisa, a pessoa lê errado. Mas Paulo não está querendo falar nisso, porque Paulo, o evangelho não prega facção, ele prega igualdade. Mas as pessoas leem o evangelho da iniquidade, da desigualdade, né? As pessoas não entendem quando se fala em coisa espiritual, está falando de entendimento. O comunicado do evangelho não foi para o homem fazer, mas para entender, por isso que é espiritual. Se você é guiado pelo Espírito por esse entendimento, né? São dois entendimentos, um que o cara tem que fazer e o outro que já foi tudo feito. Aí você crê que já foi tudo feito, o cara que diz, que falaram para mim, meu irmão e outro, que eu não creio, mas eu estou afirmando que eu creio. E eles creem que tem que fazer, então eles que não creem que já foi tudo feito. E dizem que a gente não crê. Não crê em quê? Que eu tenho que fazer? Tem que crer que eu tenho que fazer, então eu não creio. Se eu tenho que crer que eu tenho que fazer, eu não creio que já foi tudo feito. A matemática é exata. Quando a gente fala uma matemática exata assim, o cara fica irritado com a gente, porque ele não consegue sair dessa matemática. Ele não consegue contestar uma coisa óbvia. Aí ele fica irritado, aí começa a te acusar, já parte aquela situação do porco. Você joga a pérola, ele não consegue compreender, discernir a pérola e pensa que a pérola é uma pedra e joga em você de volta, porque ele não tem argumento. A gente, quando vai provar os espíritos, o cara não tem argumento, ele começa a usar de ad hominem, ou desonestidade intelectual, e a gente já sabe como funciona isso. A gente já sabe todo o script já. Quando o cara não tem mais como negar o óbvio, ele começa a usar essas táticas sujas, né? E a gente, antes de falar com eles até, eu já fico irritado. Por que eu já fico irritado? Porque eu já sei a desonestidade intelectual que vai vir. Então eu já fico irritado antes do cara abrir a boca. É impressionante, né? Quando você já sabe que a pessoa vai usar um argumento cretino e desonesto. Você, antes dela falar, você já fica irritado. Você já começa o assunto irritado já. Porque esse script, a gente praticamente 100% seguem esse script. Então você já fica irritado antes da pessoa abrir a boca. Eu pelo menos sou assim, eu já fico irritado antes. Porque eu já sei o que vem ali. A desonestidade que vai vir por lá, né? Pela outra parte. Está escrito em Romanos 5 que de Adão até Jesus havia o pecado no mundo. Mas aonde não há lei, não há pecado. Onde foi tirada a lei que condenava a humanidade em Adão? Na cruz. E Moisés ali, pelo que parece, representa exatamente esse intervalo de tempo. Adão
até Jesus. Está escrito lá, Romanos 5, por um entrou o pecado e por outro saiu. Se saiu, em Cristo não há mais lei. Que lei? A lei que condenou a humanidade em Adão. Está escrito, fala para ele, está escrito. Está escrito, ô gentio. Até uma criança de cola entende essas explicações, tá?